Boa noite a vocês que nos assistem pela TV aberta de São Paulo. E estamos começando mais um Brasil em Questão, com os principais temas da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Walter. Tudo bem, amigos que estão nos acompanhando. Cumprimentar aqui o nosso convidado, Dr. Dimas Covas. Para quem não sabe, nós, apesar de termos o mesmo sobrenome, não somos parentes, né? Somos provavelmente do ramo lá atrás, em algum momento, deve ter algum parentesco, mas a gente ainda não conseguiu identificar exatamente onde é que é. Mas fico feliz, sabe, Dr. Dimas, porque a sua atuação hoje, especialmente hoje, que está muito em evidência em função da pandemia, em função do papel do Butantan na história toda, sempre uma evidência muito positiva. Então, eu fico feliz, porque eu sempre tive a responsabilidade de não manchar, de certa forma, o nome do meu pai. Eu sempre tive essa preocupação, não é? E fico feliz porque o senhor só reforça isso. Quer dizer, na verdade, o senhor faz, apesar das pessoas acharem que a gente é parente sem ser, ótimo, não tem nenhum problema. Eu não acho nem um pouquinho ruim que a gente se considere primos, assim como meu pai lhe tratava como primo, tá certo? Então, tá tudo certo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa. O senhor hoje tem uma responsabilidade muito grande frente a todo esse cenário, como eu já falei, e é uma oportunidade para a gente, eventualmente, esclarecer um pouco mais a população, do que vem acontecendo, etc., e falar um pouquinho mais do Butantan, que tão bem o senhor representa. Doutor Dimas, quero abrir primeiro, posso já entrando? Aí o senhor já nos ilustra com o notório saber do senhor. Olha, em outubro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro, ele desautorizou a compra de 45 milhões de doses da Coronavac até dezembro. 15 milhões no primeiro trimestre de 2021, também desautorizado. Ontem, por pronunciamento, o presidente mostrou uma mudança no discurso dele, dizendo que ele foi sempre a favor da vacina. Doutor Dimas, em que aspecto o presidente faltou com as informações com relação à produção do Butantan? Bem, boa noite, Walter, boa noite, Mário. É um prazer estar aqui com vocês. E é importante ter lembrado dessa história com o ex-governador Mário, a quem eu admirava muito. Walter, na realidade, o ano passado, a primeira oferta de vacinas que o Butantan fez ao Ministério foi em julho do ano passado. Em julho do ano passado, nós ofertamos ao Ministério já um quantitativo de 60 milhões naquela época, né, para entrega no final do ano passado. Nós tínhamos um cronograma aí de, em dezembro, estávamos entregando as primeiras doses. Depois reforçamos esse ofício, essa oferta, em agosto e no final de setembro, aí já propondo um quantitativo bem maior, ofertando ao Ministério a possibilidade de ter de 100 a 160 milhões de doses, começando a entrega em dezembro do ano passado. E aí, em outubro, esse anúncio que você mencionou, em outubro, em resposta a essa oferta, o ministro, à época, Pazuello, nos convidou para fazer um anúncio público de que o Ministério iria incorporar 46 milhões de doses. E fomos lá para Brasília, nos reunimos, na época, com governadores do Estado, tinham 24 governadores, representantes do Senado, da Câmara, e, de fato, foi anunciado isso publicamente. E saímos de lá na esperança de que a vacina, de fato, poderia ser usada no Brasil a partir de dezembro do ano passado. Para surpresa nossa, na madrugada, eu estava ainda no hotel, me lembro muito bem, me ligaram, isso era em torno de 6 horas da manhã, dizendo que tudo aquilo havia sido desautorizado
pelo presidente da República, né, que uma das suas famosas aí, intervenções, né, nas mídias sociais, disse que, né, ele não iria, de fato, né, permitir que se comprasse essa vacina. Então, o que o presidente mencionou ontem não tem correlação com os fatos. Os fatos são esses. Quer dizer, houve essa recusa durante o ano passado inteiro e o contrato, de fato, aconteceu com o Ministério em janeiro desse ano. No dia 7 de janeiro é que foi firmado um contrato com o Ministério, depois aí, inclusive, da tentativa frustrada, né, do Ministério de incorporar outras vacinas rapidamente. Então, o discurso do presidente ontem foi dissociado, né, da realidade dos fatos. Mário. Eu até gostaria de fazer uma... Quantos já foi entregue até agora para o governo federal? Quanto que o Butantan conseguiu entregar? Quanta quantidade de doses? Olha, no dia de hoje, nós entregamos 27,2 milhões de doses. Tá? Quer dizer, hoje, quem mantém o Programa Nacional de Imunização é o Butantan. Até o final desse mês, até a semana que vem, né, nós vamos chegar a 36 milhões de doses entregues. Tá? E no comecinho de abril, vamos completar, então, esse contrato que foi assinado no dia 7 de janeiro, de 46 milhões de doses. E já entramos no segundo contrato de 54 milhões de doses. Tá? Então, se tivesse sido feito lá atrás, se tivesse assinado aquele de 100, 160 milhões de doses, essa altura a gente já teria... O Butantan já teria entregue quanto? Se tivesse sido feito daquele, acertado. Perfeito. Olha, naquela programação, nós já teríamos começado a entrega em dezembro, né, e poderíamos... a própria proposta era que até o meio desse ano nós teríamos entregue, né, mais de 100 milhões de doses, né, e poderíamos ampliar isso para 160 milhões de doses, inclusive no segundo semestre. Como isso não aconteceu, na realidade o contrato foi um contrato de 46 milhões de doses, e esses contratos são contratos internacionais, porque envolve a aquisição de matéria-prima, né? A vacina é feita aqui no Butantan, mas a matéria-prima vem da China. Então, nós diminuímos esse primeiro contrato para 46 milhões de doses, e agora, em fevereiro, o Ministério adquiriu mais 54 milhões de doses. De qualquer maneira, o Butantan está andando muito rapidamente, né? Quer dizer, em menos de 3 meses entregou aí mais de 27 milhões de doses, e até agosto entregará 100 milhões de doses ao Ministério. Quer dizer, essa é a obrigação do Butantan, né? O Butantan é o maior fornecedor de vacinas do Ministério da Saúde, sempre foi, né? Nos últimos anos, o Butantan é responsável aí por 65% a 70% das vacinas usadas pelo Ministério da Saúde, e vamos continuar. Quer dizer, esse tropeço que aconteceu aí com essa presidência, né, é um ponto fora da curva do relacionamento do Butantan com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um maior parceiro do Butantan. O Butantan é o maior parceiro do Ministério da Saúde, e tudo isso causou muito estranhamento, né? De fato, foi um ponto, acredito eu, fora da curva, porque em outras parcerias, né, que continuam, então, por exemplo, o Butantan, também no dia de hoje, entregou 7 milhões e 300 mil doses da vacina da gripe, e entregará até maio 80 milhões dessa vacina. Então, quem sustenta aí boa parte do Programa Nacional de Imunização são as vacinas produzidas pelo Butantan. Mas é interessante, produzidas, Walter, veja só, produzidas pelo Butantan, mas o Dr. Dimas diz, a matéria-prima veio da China, e isso causou, num determinado momento, para alguns setores, uma desconfiança muito grande, como se o fato da matéria-prima vir da China, o vírus eventualmente era comunista, ou coisa que o valha, sei lá, né? Uma curiosidade, o Butantan faz uma série de vacina para várias coisas, eu sei que participa bem dessa coisa. Eu nunca escutei falar que a vacina da gripe, ou a vacina disso ou daquilo, a origem era dos Estados Unidos, ou da China, ou do... Quer dizer,
pela primeira vez, se deu importância qual era a origem. Não se deu importância para o efeito da vacina, se deu importância da origem da vacina, o que me parece um absurdo, não é? Então, fica aí uma observação de que, para os mais desconfiados, era bom eles também olharem as outras vacinas, porque, de repente, se tiver a Sputnik, que é russa, talvez ela seja mais comunista do que da chinesa, não sei. É uma tremenda de uma bobagem essa discussão, porque realmente não é isso que está em jogo, qual é a origem do remédio, e sim o bem que ele pode fazer com a aplicação, não é? Enfim. Olha, Mário, e tem uma Segue aí, história Mário. ainda, tem uma história aí muito interessante também, né? Porque o maior contrato do Ministério foi com a AstraZeneca, né? Que é quem produz a chamada vacina de Oxford. Agora é o seguinte, essa vacina tem a sua matéria-prima também produzida na China. Ela é produzida numa cidade da China, né, numa indústria chinesa, e ela é incorporada pela AstraZeneca. Tá? Então, você veja, até esse discurso do presidente, ele, num determinado momento, encontrou essa dificuldade aí, porque a vacina que ele sempre propalou, que é a vacina do Brasil, né, que seria essa vacina da AstraZeneca com a Fiocruz, também é produzida na China, né? Quer dizer, a ironia aí dos fatos, né? Doutor, falando na produção do Butantan, o senhor comentou que a Anvisa agora está com uma rodada sobre a documentação de um novo soro contra a Covid-19. É um soro que ajudaria as pessoas infectadas, principalmente casos mais graves, a reagir. Eu queria saber um pouco sobre este soro e também como seria a aplicação do plasma, né? Hoje está se falando muito, até teve na Assembleia Legislativa uma discussão sobre isso hoje. Olha, Walter, eu dei essa notícia hoje de manhã, né, na coletiva junto com o governador João Dória, lá na entrega das vacinas, né, e inclusive cobrei isso da Anvisa, a aprovação do soro para estudos clínicos. E agora, há meia hora atrás, saiu de fato essa autorização. Né? Então, uma notícia aqui fresquinha, né? A Anvisa autorizou o início dos estudos desse soro. É um soro heterólogo, né? É um soro produzido em cavalos, como outros soros que o Butantan produz. O Butantan produz soros contra venenos de cobra, de escorpião, outras toxinas, e produziu também um soro para combater o coronavírus. Né? Quer dizer, uma tecnologia toda desenvolvida pelo Butantan. Nós, desde o ano passado, estamos já com esses lotes de soro prontos, estão em produção, e agora, com essa autorização que aconteceu na tarde de hoje, tá, nós vamos poder iniciar rapidamente esses estudos e disponibilizar esse soro aí para o tratamento dos casos de Covid. Tá? O que é esse Isso soro? É inédito, né? no mundo? É um dos poucos, né? Um dos poucos soros dessa. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Existem algumas iniciativas também na fase de estudos, né? Mas aqui nós andamos um pouco mais rápido, vamos dizer assim, e vamos poder usar esse soro já a partir da semana que vem, no estudo clínico, inicialmente, mas que será muito rápido. Nós pretendemos aprovar esse soro para uso em pacientes infectados. Né? Quando o paciente se infecta, logo no início da infecção, quando ele ainda não ficou grave, ele pode receber esse soro. Esse soro é uma espécie de uma vacina imediata, uma vacina instantânea. Quer dizer, é um concentrado de anticorpos, né? Um concentrado de imunidade, né? Que você dá ao paciente e ele vai lá combater o vírus. Né? Daí a sua importância nesse momento. Como a epidemia está em uma fase explosiva, né? Muitos casos nos hospitais, o soro pode ajudar, quer dizer, impedindo aí que os pacientes progridam para as formas mais graves da doença, né? Progridam para, por exemplo, serem internados em UTI.
Então, esse é o princípio do funcionamento do soro e que é assemelhado ao do plasma de convalescente. A pessoa que foi acometida por Covid-19, ela tem os seus anticorpos, ela produz anticorpos contra o Covid-19, e se você retirar esse plasma desses indivíduos, esse plasma pode ser usado também da mesma maneira que o soro. Ele pode ajudar aí a combater a infecção, principalmente nas fases iniciais, quando o paciente começa a apresentar sinais e sintomas que indicam uma certa gravidade, né? E nesse momento correto aí que você aplica o soro ou o plasma no sentido de combater a infecção. Né? Então, esses dois tratamentos, o do plasma, já o Butantan já está, inclusive, fornecendo esse plasma. Nós mandamos para Manaus, estamos mandando para Santos, né? Amanhã Santos recebe uma partida de plasma, mandamos para Araraquara, que estava aí numa fase crítica, e brevemente o soro, né, também será utilizado, inicialmente aqui no estudo clínico, no Hospital do Rim, com o Dr. Medina, e no HC com o Dr. Esper Carlas. Então, eles conduzirão aí o estudo inicial do uso do soro heterólogo, que a gente chama. Nossa, que Doutor maravilha. Dimas, para o Butantan produzir o soro em quantidade, ele é mais rápido do que a vacina? Ele não precisa também da matéria-prima que vem da China? Ele consegue produzir isso com mais rapidez? Como é que é isso? Sim. Mário, a fábrica para a produção do soro é o cavalo, né? O Sim. Butantan tem uma fazenda aqui perto de Sorocaba, nós temos uma tropa lá com mais de 800 cavalos, né? Então, esses cavalos são imunizados, né? Eles recebem uma forma inativada, né, do coronavírus e produzem, então, uma resposta imunológica. E aí nós retiramos o plasma desse cavalo, retiramos e concentramos. É uma tecnologia em que o Butantan tem grande experiência, né? E isso pode ser feito em grande escala, num curto espaço de tempo. Né? Quer dizer, a diferença da vacina é que ele é para tratamento, né? Ele é um medicamento para tratar já o paciente infectado e já com sintomas importantes. A vacina ela é preventiva, ela impede que o indivíduo desenvolva a doença. Tá? Então, são princípios um pouco diferentes para uso em fases diferentes, né, da epidemia. Doutor Dimas, tem uma outra. Me permite, Walter, só. O nível de curiosidade é muito grande, então me desculpe, mas é que quero aproveitar o máximo possível. Eu queria saber uma coisa. Há uma dúvida, eu vejo muito comentário disso, de que umas contas que se fazem, de que para imunizar vacina toda a população brasileira vai demorar não sei quanto tempo, etc., vai avançar para 2022, enfim. Mas eu não sei se eu estou equivocado, mas me parece que você não precisa, na verdade, vacinar a população inteira. Me parece que se você vacinar uma parcela razoável, não sei quanto, 50%, 60%, a transmissão se dará já de forma muito mais lenta e, muito provavelmente, o sistema de saúde não viverá ou continuará vivendo esse drama que está vivendo hoje. Procede isso, doutor Dimas? Sim, procede. Primeiro, nós temos que lembrar que a função básica de todas essas vacinas que estão sendo usadas nesse momento é proteger contra a doença. Ela não protege exatamente contra a infecção, mas ela protege contra a doença. Tá? Então, nesse momento, se faz necessário vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de ter uma doença grave. Né? Então, são os idosos, né? São aquelas pessoas que têm outras doenças, que são chamadas comorbidades, e aquelas pessoas que mais se expõem ao vírus, como, por exemplo, os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, eles se expõem muito, eles estão na linha de frente, e perder esses profissionais pela doença pode trazer um prejuízo ao próprio atendimento. Nós não podemos deixar que esses profissionais, né, fiquem adoentados, porque isso significa falta de pessoas para trabalhar no combate direto à infecção.
Então, é esse o objetivo da vacinação nesse momento, quer dizer, proteger essas populações de maior risco contra a doença. No segundo momento, se procura definir aí o que se chama de imunidade de rebanho, ou seja, vacinar um contingente da população superior a 75%, 80% da população, para que exista essa imunidade coletiva. Tá? Com isso, naturalmente, vai havendo um esfriamento da pandemia. A epidemia vai progressivamente tendendo a desaparecer. Ou desaparece completamente, ou continua como, por exemplo, a gripe. A gripe, o vírus da gripe, ele é sazonal. Ele é endêmico, mas ele é importante no outono e no inverno. Então, no outono e inverno, a gente se vacina, vacina uma grande parcela da população para impedir que essa parcela fique doente, e com isso a gente toca a vida. É o mesmo princípio que se espera aí vá acontecer com o coronavírus. Existe uma grande possibilidade do coronavírus se tornar endêmico e requerer uma vacinação anual, da mesma forma que a vacinação contra a gripe. Ou seja, chega num determinado momento do ano, vamos vacinar um grande contingente de pessoas, principalmente as pessoas que estão em maior risco. E com isso protegemos essa parcela da população e aí vamos conviver com o vírus, vamos conviver como convivemos com o vírus da gripe. Isso faz parte hoje da rotina do mundo inteiro. Aparentemente, tudo vai acontecer, ou tudo indica que pode acontecer com o coronavírus, essa mesma trajetória. É um pouco diferente, nesse momento, essa história das variantes. As variantes, essas formas alternativas do vírus que vão aparecendo durante a epidemia, elas eventualmente podem se tornar resistentes às vacinas. E aí você precisa ter uma atualização das vacinas. Você precisa fazer com que as vacinas reconheçam essas variantes. Então, esse é o assunto do momento. Esse talvez seja o perigo de você fazer uma vacinação de uma forma tão lenta assim, né? Quer dizer, se a gente conseguisse vacinar grande parte desses 75% num curto espaço de tempo, talvez as variantes elas não acontecessem ou não acontecessem da forma que vai acontecendo, porque, na verdade, você já está circulando por aí um vírus que pode se tornar mais resistente, tá certo? Então, ainda tem esse perigo para a gente, né? Na verdade, são dois fatores. Um é a própria epidemia que, nesse momento, está sem controle. A velocidade de transmissão do vírus ela é muito alta. E isso propicia que o vírus evolua muito rapidamente. Então, ele já tem uma condição aí que propicia o aparecimento das variantes. E o segundo aspecto é que a própria vacinação, sendo da forma como ela está acontecendo, não tão rapidamente, ela não tem os seus efeitos protetivos, na mesma velocidade com que aparecem as variantes. Então, a vacina ela pode se tornar, em um determinado momento, insuficiente para enfrentar aí todas as variantes que, porventura, venham a aparecer. Existem já alguns exemplos. Então, por exemplo, lá na África do Sul, apareceu uma variante, que inclusive é chamada hoje variante da África do Sul, que ela é um pouco mais resistente, por exemplo, a essa vacina da AstraZeneca. Então, ela já demonstra que as pessoas vacinadas vão ter um índice de proteção menor do que com a variante anterior. Com a vacina do Butantan, até esse momento, nós não temos nenhuma evidência nesse sentido. Mas nós já estamos nos preparando para incorporar na vacina essa variante brasileira, chamada P1, que é a responsável por essa atual onda epidêmica. É uma variante mais agressiva, se transmite com mais facilidade, e que tem já uma característica. Ela tem já atingido de forma mais grave uma parcela da população que não era tão atingida pela variante anterior.
Então, nas idades acima de 35, 40 anos, nós já estamos vendo um aumento aí dos casos e da gravidade nesse percentual da população. Isso preocupa muito, porque essa variante ela vai evoluir. Ela já está se tornando a variante dominante no Brasil, em vários estados ela já é a principal, e já existem, inclusive, estudos, um estudo apresentado essa semana por pesquisadores da Fiocruz, mostrando que ela também já começa a sofrer alterações. Ela pode, inclusive, se tornar mais adaptada, ou seja, quando eu falo mais adaptada, é mais grave, pode se tornar mais agressiva, porque a infecção, nesse momento, está sem controle. No Brasil, nesse momento, o controle está muito difícil, e isso propicia muito que essas variantes apareçam. Mário, tá chegando muita pergunta, doutor Dimas, aqui, inclusive chegou pelo celular, sobre a questão do soro, né? Quando a gente estava lá na Cruz Vermelha, tinha 3 momentos: o protocolo, que é a testagem, soro e vacina, né? Essa questão do soro, ela vai, mesmo com a variante, a pergunta que eles estão fazendo, vai impactar muito menos esse soro que o Butantan está fazendo na questão da internação da UTI, de tempo de UTI? Tá. Essa é uma pergunta interessante. Quer dizer, tanto a vacina do Butantan como o soro que o Butantan, nesse momento, vai colocar no estudo, eles são feitos de uma forma diferente de algumas vacinas que estão sendo usadas aí. Qual que é a diferença fundamental? Quer dizer, tanto o soro como a vacina, elas se baseiam no vírus inteiro, o coronavírus inteiro. Tá? Quer dizer, nas duas situações, o coronavírus inteiro ele foi inativado, ele foi quebrado nos seus pedaços, e esses pedaços são usados como vacina e são usados para imunizar os cavalos. Então, a resposta, tanto dos cavalos como das pessoas vacinadas, é uma resposta imune ampla. É uma resposta imune que se dirige a muitos pedaços do vírus. Tá? Portanto, ela dá um potencial de proteção maior. Isso é diferente de algumas vacinas, que são baseadas apenas num pedacinho do vírus, num pedacinho específico do vírus chamado proteína S, que é a proteína do vírus que faz a ligação com a célula das pessoas. Então, o vírus entra pelo nariz, e lá no nariz ele se liga a uma célula do nariz da pessoa. E é através dessa proteína S. Então, tem vacinas que só tem esse componente, a vacina S, ou seja, produz anticorpos só contra esse pedacinho da proteína S. E aí vem um fato interessante. As variantes, elas têm mutações, elas mudam exatamente nessa proteína S. Por isso que existe esse perigo das vacinas se tornarem menos eficazes, porque a vacina só se baseia nessa proteína S, e a variante é exatamente aí que ela tem a sua mutação. No caso do soro e no caso da vacina do Butantan, isso é menos provável, porque a quantidade de tipos de anticorpos produzidos é bem maior, ela se dirige a vários componentes do vírus. Então, dá um espectro de proteção maior. Mário? Eu estou muito impressionado com essa aula aí que nós estamos tendo, porque realmente é muito interessante. E às vezes, sabe, professor, o primo, as pessoas têm curiosidade de saber, e as entrevistas no final elas são tão focadas no evento do dia que às vezes se perde um pouco essa chance de falar. O senhor está explicando coisas aqui que tenho certeza que está sendo muito proveitosa. Não é à toa que estão chegando tantas perguntas, não é? Mas vamos lá, Walter, segue você, porque eu já atrapalhei demais a entrevista, por favor. Imagina, professor, eu tenho uma dúvida, vou deixar o Mário aqui, é uma dúvida de quem trabalhou na Cruz Vermelha, né? Vou abusar agora do senhor, né? A questão da propagação do vírus, ela tem a ver também
ele fica mais forte na questão, por exemplo, do P1, com relação à etnia. Vou exemplificar. A questão da gente fazer o lockdown em determinadas populações e testagem faz com que o vírus ele se localize e a gente consiga, com a vacina, poder imunizar aquela população. Eu sei, por exemplo, que São Paulo faz o teste com uma cidade com 30 mil habitantes que vão ser todos imunizados, né? Então, essa população, ela adquire uma propagação por ano que vem, esse vírus vai mutar, ou a gente fecha a cidade e essa vacina vai valer. Pelo que o senhor está me falando, a vacina do Butantan, ela consegue abranger de uma forma mais forte essas alterações. É isso que o senhor está explicando? Exatamente, Walter. Quer dizer, você mencionou aí o estudo que o Butantan faz na cidade de Serrana. Tá? Quer dizer, o Butantan, nesse momento, está já na segunda fase de vacinação da população adulta de Serrana. Na primeira fase, nós vacinamos 97,3% da população com mais de 18 anos da cidade de Serrana e iniciamos já a segunda dose. Né? Então, nós estamos já próximos de terminar as 2 doses na população adulta da cidade. E qual que é o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo, primeiro, é observar qual vai ser o efeito dessa vacinação sobre a própria epidemia. Aí já não é mais sobre a questão da proteção da doença, é saber se a vacinação vai, de fato, levar à imunidade do rebanho, vai diminuir, né, a transmissão do vírus e vai, de uma forma muito simples, proteger efetivamente a população. Então, é um estudo que nós chamamos de vida real. Né? Quer dizer, a cidade inteira, nesse momento, está sendo estudada em vários aspectos, né, que dizem respeito desde o número de casos, desde a procura para atendimento médico, enfim, né, são respostas que o mundo está aguardando. Esse é um estudo inédito no mundo. Né? Nenhum estudo assemelhado a esse que está sendo realizado em Serrana foi feito. Né? E todo mundo está aguardando ansiosamente e vamos ter essa resposta muito rapidamente. Em 6 a 8 semanas. Em 6 a 8 semanas. Desculpe, mas é que é no tema, por isso que eu interrompi. Já 97% já tomou a primeira dose. Já teve algum reflexo só com a primeira dose? Os reflexos, embora eles ainda não sejam analisáveis, né, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista estatístico, o número de casos, o número de internações, né, o número de procura lá para atendimento relacionado à Covid, despecou na cidade. Né? Quer dizer, a primeira evidência disso. Óbvio que nós já precisamos concluir, né, essa vacinação para chegar aos números aí robustos. Né? Quer dizer, como eu mencionei, é um estudo inédito, né, que vai nos dar uma resposta muito rápida. Né? Quer dizer, uma resposta que só seria disponível, né, depois de ano e meio do início de uma vacinação em massa. Né? Então, por isso que nós mudamos um pouco a lógica e falamos, vamos transformar numa cidade inteira, né, no nosso campo de estudo e fornecer esses dados para o mundo. O mundo está aguardando ansiosamente esses dados de Serrana que vão nos dizer aí como é que será o futuro dessa pandemia em relação à vacina. Tá? Então, uma contribuição importante aí que o Butantan está dando, além dessas outras contribuições, tá, para o conhecimento da própria pandemia e do efeito da vacinação. A propósito, doutor Dimas, por que a necessidade de ter 2 doses? Uhum. E aquele que tomou uma dose e não tomou a segunda, o que pode acontecer com ele? E mais, terceira pergunta junto dessa. Recentemente eu li, não sei se é verdade ou não, mas eu li que uma determinada pessoa tomou a segunda dose de uma vacina diferente da primeira dose. Isso. Não sei se é fato ou não. E o que pode acontecer a partir daí?
Foi o médico que tu fez isso. Né? Bom, veja bem, a primeira pergunta, nós temos que considerar que é uma das primeiras vezes, né, em que é possível se testar, se usar uma vacina durante o curso da epidemia. Normalmente não é assim, né? Normalmente vem uma epidemia, causa, né, um estrago, e só depois é que vem a vacina. Né? 2 anos, 3 anos, 4 anos depois é que vem a vacina. Pela primeira vez, né, com uma epidemia dessa gravidade, nós temos a vacina, né, no meio da pandemia. Tá? Então, isso já é inédito por si. Quer dizer, a ciência mundial, né, se superou, produziu essas vacinas de uma forma muito rápida, e isso nos permite usar a vacina ainda nas fases mais graves da epidemia. Por que 2 doses? Tá? Porque nessa situação epidêmica, você precisa ter essa imunidade protetora o mais rapidamente possível. Tá? Então, você poderia dar uma dose e aguardar, né, há um certo tempo para dar uma segunda dose, como acontece com outras vacinas. Né? Você dá uma primeira dose, aí passa 3 meses, 4 meses, dá uma segunda dose. Aqui existe a premência de você rapidamente induzir a resposta imunológica que seja protetora. Tá? Então, para todas, ou pela maioria das vacinas testadas, né, as 2 doses é que indicam essa imunidade protetora o mais rapidamente possível. Né? Daí já, então, esses esquemas vacinais. A questão de você usar vacinas diferentes, né, tem um problema. Porque a composição das vacinas ela é diferente. Então, se eu tomo, por exemplo, a vacina do Butantan como primeira dose, eu vou ter uma estimulação do sistema imunológico ampla, como eu mencionei anteriormente. Se na segunda dose você toma uma vacina que só vai ter uma proteína, você só vai estimular a produção de anticorpos suplementar para aquela proteína. Tá? Ou seja, você perdeu aí, né, a possibilidade de ter uma resposta imunológica mais ampla. Esse é um ponto importante. Segundo, é que ainda não foram testados, do ponto de vista clínico, a associação de vacinas. Não tem nenhum estudo que permita você concluir qual será a eficácia de você associar vacinas diferentes. Tá? Isso vai aparecer lá na frente, sim, mas vai demorar algum tempo. Então, nós não temos essa evidência. Por isso, que não se recomenda a utilização de vacinas diferentes para a primeira e para a segunda dose. Bom, nesse caso, então, para o Brasil, tanto melhor que o Butantan seja o único fornecedor, porque aí a gente não vai ter o perigo de uma desorganização eventual, de falta de uma vacina e ter a outra vacina. Enfim, um país do tamanho do Brasil, continental, né, a logística disso é muito complicada mesmo, né? Então, você dar a primeira vacina e ter a certeza que você vai ter o estoque para dar a segunda vacina, se nós temos problemas de... É verdade que, no aspecto de vacinação, o Brasil é uma referência mundial, não é? Mas para determinadas vacinas, né, não é assim, uma de um tipo, de outro tipo, etc., no mesmo momento. Aí pode complicar. Nesse caso, torço muito para que o Butantan seja capaz de fornecer 100% das vacinas. Assim a gente corre risco nenhum. Na realidade, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um programa público de vacinação na extensão que nós usamos aqui no Brasil. E são mais de 2 dezenas de vacinas que são empregadas no chamado Programa Nacional de Imunização, e é um programa gratuito. Em muitos países do mundo, inclusive países ricos, não existe gratuidade em vacinas. Tá? Então, isso já é um diferencial. Ou seja, todo ano, todos os municípios do Brasil recebem lá as suas doses de vacina e estão treinados, estão acostumados a aplicar essas vacinas. Portanto, se você tem mais de um tipo de vacina, você precisa ter o cuidado, obviamente, de garantir que a primeira e a segunda dose seja do mesmo tipo de vacina e não misturar. Uhum.
Mas acho que existe a logística no Brasil, existe conhecimento acumulado, né? Porque, como eu disse, o Brasil usa mais de 2 dezenas de vacinas, né, anualmente. Ele aplica essas vacinas em bases regulares, né, e funciona o ano inteiro. As salas de vacinação do Brasil, né, em todo o município, funcionam o ano inteiro, porque os calendários vacinais são diferentes, né, as populações são diferentes. Né? Então, nós temos uma grande experiência em vacinação, isso é um dos nossos tesouros, né, uma das grandes conquistas, tá, do nosso SUS, tá, que é o Programa Nacional de Imunização. Doutor Dimas, de tempos em tempos, é que a gente tem estudado mais história ultimamente, o brasileiro está afeto a procurar mais pela até internet, o mundo é assolado com uma epidemia, né? A gente teve gripe espanhola, a questão da febre amarela, depois H1N1, sim, mas grandes epidemias acontecem. Primeiro, por que essa recorrência? Né? Hoje, inclusive, teve um estudo fora do país dizendo que até a questão de desmatamento faz com que a gente tenha contato com animais não domésticos e propaga mais virose por aí. E como é que fazer, neste momento, está fazendo parte de um pedaço da história, como o senhor falou, de estar salvando vidas, né? Tem muito negacionismo, mas, na verdade, o Butantan está salvando vidas de novo, né? Eu queria que o senhor desse uma embutida nessa resposta para mim. Bom, as epidemias serão cada vez mais frequentes, tá? Não há dúvida disso, isso já tem acontecido, tá? E esses vírus, eles vêm dos animais, basicamente eles vêm dos animais. Nesses últimos anos, nós tivemos a emergência de vírus potencialmente perigosos, né? Vocês se lembram, né? Nós tivemos a gripe aviária, depois nós tivemos a gripe cujo vírus veio dos porcos, né? E esse coronavírus, né, existe aí uma dúvida, né? Mas provavelmente ele veio de algum animal, podendo ser um morcego ou um outro animal que é comum lá na China, que chama pangolim, né? Então, a população humana ou se alimenta desses animais, ou tem um contato próximo com esses animais, e adquire esses vírus. Né? Então, quando esses vírus conseguem ultrapassar, né, a barreira, né, do animal para o humano, eles se tornam agressivos. Tá? Então, isso acontece com o vírus da gripe, aconteceu com esse coronavírus, né, e acontece com outros. Tá? Então, essa proximidade do homem com o animal já propicia. Outro é a invasão, né, do homem, né, com o mundo atual. O mundo ele invade muito os ambientes naturais. Né? Então, por exemplo, nós temos que considerar que o Brasil tem a sua maior diversidade, né, na Amazônia. Né? E lá na Amazônia existem muitos vírus selvagens, né? E quando o homem entra em contato com esses vírus, ele pode incorporar e esses vírus darem origem aí a infecções que podem se tornar epidêmicas. Tá? E aí nós temos vários exemplos, né? Nós temos a febre amarela, nós temos a dengue, nós temos mais recentemente a zika, a chikungunya, né? Todas são de introdução por essas vias, ou por animais, ou por insetos, geralmente quando o homem, né, ele sai do seu ambiente natural e invade o ambiente desses animais, desses insetos. Né? E aí adquire essas infecções e a velocidade com que isso se propaga no mundo hoje, né? Você veja, o mundo hoje ele é totalmente conectado. Né? Quer dizer, a malha aérea, né? É praticamente o mundo inteiro, né? Participando de uma grande malha aérea. Né? E os vírus circulam muito rapidamente. Tá? Tanto é que esse coronavírus começou em novembro, dezembro, na China, em janeiro ele já estava se espalhando pelo mundo. Tá? Em fevereiro ele já estava aqui no Brasil. Tá? Então eles se espalham muito rapidamente. E nós não temos até esse momento nenhuma atitude global, vamos dizer assim, de vigilância com relação a esses vírus. Tá? Então, essa epidemia mostrou isso. Tá? O mundo demorou muito para reconhecer a gravidade dessa epidemia. Tá? A própria Organização Mundial de Saúde demorou
para reconhecer essa gravidade, né? E isso permitiu que o vírus muito rapidamente se disseminasse. Se houvesse mecanismos de bloqueio, né? Mecanismos de vigilância, né? Ele poderia talvez ter sido detido, né? Como a própria China deteve, né? Uhum. Quer dizer, o exemplo da China é muito paradigmático, né? O vírus surgiu lá, mas rapidamente eles controlaram, né? Fizeram de uma forma radical, sem dúvida nenhuma, porque lá o sistema político permite isso, né? Quer dizer, fecharam cidades com 8, 10 milhões de pessoas, a cidade inteira fechada, fecharam regiões, impediram qualquer tipo de circulação e fizeram a contenção do vírus. Né? Um país com a maior população do mundo, mas que relativamente teve o menor número de casos e o menor número de casos fatais. Né? O restante do mundo, como essas medidas não foram tomadas, né, a infecção encontrou aí toda a liberdade, né, para se disseminar. E o Brasil, né? O Brasil é o exemplo, nesse momento, de como não se deve combater uma epidemia. Tá? O Brasil, de fato, não teve em nenhum momento, uma estratégia central, uma estratégia coordenada, uma estratégia única de combate ao Covid. Tanto é que hoje ele é o primeiro do mundo. É o primeiro do mundo em número de casos diários, é o primeiro do mundo em número de óbitos diários. Né? Já deixou os Estados Unidos e rapidamente pode assumir o número de casos absolutos. Né? Hoje nós já passamos de 300 mil mortos. Se nada acontecer nas próximas semanas, podemos chegar muito próximo aí dos 500 mil óbitos. Né? É uma verdadeira tragédia nesse momento. Mário, você quer implementar alguma coisa ou entro para encerrar já? A grande pergunta, Mário e doutor Dimas, e eu tenho recebido aqui um monte, quanto tempo o senhor acha que vai demorar essa imunização no Brasil? Quer dizer, as vacinas vão chegar, principalmente São Paulo está chegando aí. Quanto tempo o senhor acha que a gente precisa mais vacina de outros lugares? Qual a perspectiva disso? Olha, eu vou te dar números, aí você chega às suas próprias conclusões. Né? A população que precisa ser vacinada no Brasil, com aqueles critérios que eu falei, de maior gravidade, atingir pelo menos 75% a 80% da população, ela é estimada em torno de 150 a 170 milhões de pessoas. Tá? Se são 2 doses, significa que nós vamos ter necessidade de pelo menos 340, 350 milhões de doses de vacina para fazer essa cobertura. Tá? E nesse momento, o que nós temos de vacina? Tá? Nós temos as 27,2 de vacinas que o Butantan entregou, mais 4 milhões, 5 milhões, talvez 6 milhões que vieram de outras fontes. Tá? Temos um pouco mais de 30 milhões de doses. Então, nós temos menos de 10% do que será necessário para o Brasil progredir de forma eficiente nesse combate. Tá? Vamos ter as vacinas ou não vamos ter? Tá? Eu tenho aí uma minha previsão de que teremos até o fim do ano, certamente. Mas nós vamos ter um ano de vacinação e de muita dificuldade. Tá? Porque o mundo está precisando de vacinas. Não é só o Brasil. Quer dizer, o mundo inteiro está com falta de vacinas. Hoje mesmo tinha notícia aí nos jornais de que a Europa está lá, inclusive, fazendo a requisição de vacinas que estavam estocadas, né? Ou seja, estão, inclusive, ameaçando impedir a exportação dessas vacinas enquanto o mercado europeu não for atendido. Então, o mundo inteiro precisa de vacinas, né? E não está sendo fácil conseguir essas vacinas. Então, teremos um 2021 ainda de muita luta para termos as vacinas e conseguirmos chegar nesses números. É a minha avaliação. Mário, quero fazer só uma pergunta final. A dona Maria José Toledo recebeu a dose dela porque estava na previsão de vacinação de batatais. Ela tem mais de 87 anos, é isso, né, doutor? Como é que foi a emoção, né, de ter dado a vacina da sua mamãe? Minha mãe tem 89 anos e no dia que chegou a data da vacinação, eu não poderia deixar de ir vacinar a minha mãe. Né?
Eu acho que eu estava esperando esse momento. Quando você trabalha com a vacina, alguém até me perguntou qual que é a pessoa que você gostaria que fosse vacinado primeiro. Eu não tive dúvida, né, na resposta. Eu falei, minha mãe, claro. Né? E no dia dela eu fui lá vacinar e foi uma emoção indescritível, né? Uma emoção que até agora me emociona. Quer dizer, a lembrança disso foi muito importante, né? Foi muito emocionante. Eu queria agradecer muito, viu? Olha, olha, Mário, o que ele deu de informação. O soro vai melhorar a vida de muita gente que está hospitalizada em UTI, tenho certeza absoluta. E a vacina, que todo mundo fez um bicho, eu avalio uma das melhores coisas, de novo, que o Butantan está fazendo. Né? A melhor coisa. Obrigado, diretor. Mário, você quer se despedir? A gente vai para o intervalo e eu queria... Né, sim, eu quero só repetir aqui o agradecimento que fiz inicialmente, ter aceito o convite para participar aqui, acho que foi muito importante. E, de novo, nós temos dado muita sorte, viu, doutor Dimas? Hoje, de novo, nós acabamos conseguindo chegar na hora certa. Há 20 minutos, eu acabou de trazer uma notícia em primeira mão para todos que estão nos ouvindo, de que a Anvisa aprovou o soro, né, os testes com o soro. Muito legal, muito bacana, foi muito proveitosa essa entrevista e queremos nos colocar à disposição, caso queira, em qualquer momento, divulgar alguma coisa, enfim, nós estamos abertos a fazer isso. A gente tem uma ideia de fazer sempre uma coisa propositiva, não queremos fazer uma entrevista de provocação, como muitas vezes se faz. A gente quer de elucidação, de esclarecimento, de dar oportunidade das pessoas falarem e informarem quem está nos ouvindo. Então, fica aqui o meu agradecimento por ter dado essa contribuição tão importante para a gente. Olha, eu que agradeço, viu? Eu vou chamá-lo de primo, né? O primo, eu que agradeço. Agradeço ao Walter. Né? Obrigado. Só uma informação, você era da Cruz Vermelha, né? Foi. Eu fui muito lá no Hospital dos Defeitos da Face. Eu tinha a Colsan lá, eu visitei muito lá. Eu lembro, eu queria até dizer, queria agradecer, eu fui porta-voz nacional, certa via presidente, e queria agradecer muito como esse profissional dessa área que o senhor está fazendo, doutor Dimas. Falei para o senhor, está me dando uma esperança para minha família, para minha filha, e não só para os paulistas, né? Escutar uma pessoa tão qualificada que no senhor, da gente que é da área, dignifica muito e saber que estão olhando com olhar clínico para a gente. Obrigado, viu? De coração, senhor. Eu que agradeço, viu? Foi legal. Gostei muito aqui de estar com vocês. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, eu vou para um rápido, então. Agradeço, doutor Dimas, a TV está aberta para o senhor. Agradeço muito e eu vou para um rápido intervalinho aqui e voltamos a falar com o senhor e obrigado pela novidade, viu, do senhor. O Instituto Butantan comunica a entrega de mais 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Brasil. Até agora, já foram entregues 25 milhões e 600 mil doses. Até 30 de abril, serão mais de 46 milhões da vacina do Butantan. 9 em cada 10 vacinas aplicadas no país são produzidas pelo Butantan, em São Paulo. Bom, boas notícias, né? Muito bom, excelente. Achei bacana. Eu acho que a gente, de novo, deu uma bola dentro na entrevista, porque ele acabou passando uma série de informações, acho que novas, porque, como eu disse, mesmo aquele ambiente... Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Mário? Tudo bem, Walter? Tudo bem. Foi uma aula, né? Foi uma aula. Foi uma aula. Muito legal, muito bacana. E ele tem um jeito muito calmo de colocar, então dá para... Foi muito bom, gostei muito. É isso mesmo. Mário, deixa eu aproveitar, e Walter, e todos que nos acompanham, diante dessa situação toda de busca de vacina, né? Daqui a pouco o Instituto Butantan vai ter que contar com o apoio da tropa de choque da PM, porque estão roubando vacinas, né? Até esse ponto de roubo de vacinas, né? O desespero é tamanho, não, Mário? Pois é, e veja,
estão roubando algo que não tem valor, porque não se vende vacina, não é comprada a vacina, não é vendida em farmácia e tal. Quando roubam remédios assim, pensam, bom, depois o cara dá um jeito de vender numa farmácia, sem nota, sei lá, inventa um jeito de fazer dinheiro com aquilo. Nesse caso, parece mais o seguinte, não, eu vou imunizar o meu pedaço, os meus comparsas aqui, né? Parece que é por aí, não sei. De repente, é o PCC agindo aí para proteger os seus colegas, né? Sei lá. É verdade. Agora, Mário, Walter, habemos ministro da Saúde, né? Finalmente, nós tivemos a posse Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, 4 ministros até agora em 2 anos de governo, e, ao que tudo indica, nós teremos novos números também com relação às estimativas, né, das mortes aqui no Brasil. Já, ao que tudo indica, há uma nova sistemática, né, uma metodologia para poder reduzir os números que a gente tem até agora. Será que isso funciona? Será que isso vai funcionar? Realmente já começa um novo ministro com críticas aí severas, principalmente de quem acompanha o dia a dia o número de mortes, não? Mas isso essa tentativa já aconteceu no passado. E aí os órgãos de imprensa se reuniram e começaram a fazer a sua avaliação, pegando os dados de cada secretaria estadual de saúde para ter os números certos. Senão, esse número já teria sido manipulado desde lá de trás. Agora, eu só discordo de uma coisa. Nós não tivemos 4 ministros, nós só temos um ministro da Saúde desde o primeiro momento do governo, que é o presidente Bolsonaro. Ele é o ministro da Saúde. Tanto que desautoriza... Agora mesmo, nós acabamos nessa entrevista, ter confirmado novamente isso. Quer dizer, o ministro faz um anúncio da compra da vacina e no dia seguinte o presidente diz, não, aqui quem manda sou eu. E não vai ter nada disso. Ou seja, esses 4 que passaram lá pelo Ministério só saíram porque eles não seguiram a cartilha do presidente, né? Talvez esse último tenha seguido mais. E talvez o desgaste que ele teve por conta disso foi tamanho que ele teve que sair do governo, dessa função. Mas a verdade é que o presidente, eu digo sempre isso, a formação dele é militar, e militar tem hierarquia. E o chefe supremo do militar é o presidente da República. E ele tem consciência disso. Eu sou o chefe supremo. E na hierarquia, eu é que comando. Eu comando o ministro da Saúde. Portanto, o ministro da Saúde tem que fazer aquilo que eu acho que tem que fazer. Não só o da saúde, da economia. É que na economia, desde a campanha, ele dizia que não entendia nada de economia, que tudo era coisa que o ministro ia resolver. Agora, em qualquer outra área, se ele se sentir desconfortável, ele não tem problema nenhum em desautorizar o ministro, e o ministro, se quiser, fica. Se não quiser, vai embora. Perdão, Mário. Desculpe. Não, você tem toda a razão, inclusive a gente está aí quase com 1 minuto para poder encerrar esse bloco, né? Depois dessa aula que nós tivemos, e isso, sem dúvida nenhuma, são assuntos assim que são apenas complementares do que tem acontecido na política, principalmente que afeta o dia a dia de todos nós, né? Nós temos aí o lockdown, né? Que vem sendo implementado e certamente um componente numa guerra contra a Covid. Você considera um componente eleitoral, já que não há consenso entre governadores, entre prefeitos, até então não existe uma linha em que todos falem a mesma língua nesse sentido. A guerra contra a Covid virou, como eu disse, um componente eleitoral, aí visando as próximas eleições, a tua avaliação, Mário? No caso do presidente da República, não tenho dúvida disso, que é essa a grande preocupação dele. Acho que também o governador João Dória, em determinado momento, passa essa impressão, na hora que faz a disputa com ele. Mas eu penso que, acima de tudo, não a turma do Bolsonaro, mas qualquer outro prefeito, governador, ele é muito pressionado pela sociedade, pelos munícipes, de modo geral, a tomar providência em relação a essas coisas, né? As pessoas querem resultados bons. Bom, agora mesmo o professor Dimas disse que na China se conseguiu, por causa de um sistema político que permitiu você fechar cidades. Ou seja, a lockdown lá funcionou.
Então, dizer que não funciona chegou. O Bedel está chamando a gente aqui. Acabou a nossa brincadeira. Então, tá bom. É isso. Eu acho que lockdown é uma solução. Agora, é ruim a gente ter cada um dando um tiro para um lado. Era bom a gente ter uma política única no Brasil inteiro. Super importante isso. Tomara que esse novo ministro consiga driblar um pouco esse temperamento do presidente e consiga implementar alguma coisa olhando a ciência. Torcemos, né? Mário, um grande abraço. Walter, obrigado, hein? Um abraço, eu quero agradecer a vocês que nos assistem pela TV aberta e essa turma maravilhosa que está fazendo o Brasil em Questão. Obrigado, Mário. Valeu. Obrigado, Nádia, e toda a nossa equipe está trazendo grandes reportagens. Um abraço a vocês. Um abraço.